Talvez porque as árvores estejam aqui muito tempo antes que nós, ou porque elas pareçam ser do tipo forte e silencioso, ou porque as árvores são a origem de muitas coisas que usamos todos os dias, achamos que sempre estarão à nossa disposição. Talvez porque elas não saiam do lugar e pareçam ser imóveis. Enquanto vivemos nossas vidas em alta velocidade, as árvores parecem ficar paradas. Mas embora não possamos ver, uma árvore está longe de ser imóvel. Vista sob uma luz diferente e ouvida de uma outra forma, ela é um dos seres em movimento mais poderosos que existem na Terra. Da cabeça aos pés, a árvore nada mais é do que movimento. As árvores cobriam 4/5 partes dos continentes. E em todo o globo, a árvore da vida ocupa uma posição central nos mitos e nas lendas. Na mitologia nórdica, uma grande árvore ligava a terra ao céu e ao inferno. Em sua base havia uma nascente que diziam ser a fonte da sabedoria. Os antigos gregos pensavam que Zeus utilizou árvores para criar a raça humana. E por muito tempo pensou-se que as árvores carregavam as almas dos mortos em suas folhas sussurrantes. A maioria dos seres vivos pode encontrar abrigo debaixo desse cobertor cor de esmeralda. As árvores ainda cobrem quase a metade dos continentes do planeta. O império das grandes árvores começou pequeno. As primeiras plantas eram tão pequenas que centenas delas caberiam em uma unha. Dentre as plantas que surgiram foram as árvores as que mais cresceram. Talvez nenhuma outra seja mais nobre do que o carvalho. Ele oferece madeira resistente, um habitat para outros seres vivos e uma longevidade que está fora do alcance do homem. Um carvalho que se acredita ter abrigado Robin Hood ainda vive na floresta de Sherwood. O carvalho é apenas uma em meio a mais de 30.000 espécies de árvores. No decorrer do tempo, 3 principais ordens se desenvolveram. A primeira foi a das coníferas. Pinheiros e outras coníferas tiveram sucesso com as mais simples das folhas, agulhas e escamas. Essa ordem de árvores se dá muito bem em todo tipo de clima. Folhas pequenas com revestimento duro minimizaram as perdas de água. E com a produção de mais açúcar, algumas coníferas geram sua própria substância anticongelamento. As coníferas ocupam um lugar de honra no mundo dos mitos e das lendas. Seus galhos perfumados eram símbolos da vida eterna e eram levadas para dentro de casa nos festivais europeus do solstício de inverno, bem antes que existissem árvores de Natal. Uma antiga história diz que o junípero deve ser plantado perto da entrada, pois uma bruxa só poderia entrar quando tivesse contado corretamente todas as agulhas da árvore. A Ordem das Palmeiras recebeu esse nome por causa da forma espalhada de sua folha. Resistentes e fibrosas, as palmeiras se desenvolvem nas regiões mais quentes do planeta. Um verdadeiro espetáculo de variedade nos é oferecido pela grande família das árvores de folhas caducas e suas amplas copas. Qualquer que seja sua forma, a folha é parte da resposta estratégica da árvore às condições do meio ambiente. Depende de como ela recebe luz e ar. Quando chega o outono, algumas das árvores de folhas largas proporcionam um show espetacular. No interior de cada folha, os pigmentos verdes desaparecem, enquanto que os pigmentos vermelhos ou amarelos, antes ocultos, são revelados. Os dias quentes e as noites frias do outono da Nova Inglaterra fazem com que muitas árvores produzam mais açúcares e também algumas das mais maravilhosas paisagens.
Quando suas folhas caem, a árvore começa a hibernar. A produção para durante os longos meses de inverno. Mesmo um ser sempre em movimento tem de dar uma parada de vez em quando. Mas quando chega a primavera, muitos dos nutrientes nas folhas caídas acham a forma de voltar para o lugar de onde saíram. Cair de uma forma gloriosa para poder voltar na primavera. Isso é que é poder. Essas táticas permitem que a ordem das folhas amplas cresça quase em toda parte e com mais variedade do que as palmeiras ou as coníferas. Então, o que faz com que uma árvore seja uma árvore? Não são seus ramos emaranhados, ou suas sementes, ou mesmo suas raízes, embora elas possam atingir em largura o tamanho que a árvore tem em altura. É uma combinação de características. Um só tronco, a capacidade de produzir madeira e, geralmente, altura. O bambu gigante chega perto, mas não é uma árvore. Tem diversos troncos. O minúsculo bonsai? Sim, uma rara exceção à regra em relação à altura, com toda sua majestade apenas em miniatura. Sempre há algum tipo de árvore que pode crescer em qualquer lugar. Enraizada profundamente ou curvando-se ao vento, encontrando um apoio num terreno rochoso ou coberta de gelo. Há apenas alguns lugares na Terra em que a natureza é mais inóspita e não existe nenhuma árvore. Em altitudes muito elevadas ou nas terras geladas dos polos norte e sul. E existem outros lugares onde as árvores só crescem quando os habitantes permitem. Nas pradarias da África, uma disputa com um elefante faminto só pode ter um resultado. Em outros lugares, é a agricultura que não deixa lugar para as árvores. Mas árvores são persistentes, e entre elas há especialistas. Essa árvore, com galhos retorcidos que confunde e pinica até o macaco mais esperto. No tamanho, nenhuma árvore ultrapassa a sequoia gigante, o maior ser vivo da Terra. Essa aqui é General Sherman, viva, em bom estado e natural da Califórnia. Tem uma altura de 34 andares. Sua madeira daria para construir 40 casas de 5 cômodos. Há um século havia uma sequoia que teria feito o general se parecer com um soldado raso. Alguns homens muito empreendedores decidiram transportá-la e cobrar entrada para se dar uma olhadinha nesta maravilha. Infelizmente, a árvore não sobreviveu à atenção. Seu tronco quebrou. Fim do show. O ser vivo mais velho existente na Terra é também uma árvore, que se encontra na Tasmânia. O Huon tem 10.500 anos de idade. Não parece grande coisa, mas talvez seja por isso que durou tanto tempo. Não é de se espantar que todas as épocas os homens tenham reverenciado as árvores. Na Roma antiga, os senadores voltaram para casa na hora do almoço para dar vinho às suas árvores favoritas. Na Nova Guiné, uma cultura tribal celebra a queda de uma árvore com um ritual. Pedras são atiradas para ter certeza de que o espírito que sai da árvore não causará qualquer dano aos homens que a cortaram. A superstição sobre as árvores ainda existe. Bater na madeira para dar sorte pode ser uma maneira de se conseguir o poder das árvores. Ninguém sabe ao certo como surgiu esse costume ou por que ele tem de ser feito com a mão direita. Onde há florestas, desenvolveram-se a magia e o mistério. Um conto de fadas nunca é mais assustador do que quando ocorre numa floresta escura. Quando a floresta é densa, pelo menos as árvores estão a salvo. Há vantagens em ficar juntas, protegendo-se assim contra o vento e outras ameaças. O verdadeiro espírito de uma árvore não tem nada de malévolo. Ela é um refúgio natural tanto para plantas como para animais. Com seus braços protetores e convidativos, a árvore é uma espécie de hotel cheio de vida.
Algumas árvores se parecem mais com hotéis de 5 estrelas, que os hóspedes reservaram para estadias mais longas. Cada variedade de figueira é visivelmente exclusiva. Apenas uma espécie de vespa mora em cada um delas. Com vários andares de espaço para aqueles que vêm para ficar, qualquer hóspede pode se encontrar com convidados indesejáveis, como o pica-pau. E o visco que vai ficando, sugando os nutrientes das folhas de seu anfitrião. Mas de forma bastante estranha, o visco vai embora em dezembro. Parece que ele foi convidado para outro lugar, para passar o Natal. Apenas uma árvore pode fornecer alimento o ano inteiro para alguns mamíferos que estocam sementes nutritivas, como bolotas. Mas quando existem apenas folhas no menu, um animal como o bicho preguiça pode precisar comer a noite inteira para ganhar energia suficiente para se movimentar. Mesmo depois disso, sua velocidade não vai além do impressionante limite de 100 metros por hora. As pessoas não têm que se alimentar de folhas. Comemos frutas e nozes desde o Jardim do Éden. Na Europa Oriental, os lenhadores tradicionalmente ameaçavam as árvores frutíferas, fingindo dar 3 golpes de machado, para induzi-las a produzir mais e mais frutas. Os astecas foram os primeiros a fazer guloseimas com o chamado chocolate, das sementes do fruto do pé de cacau. Era o alimento do deus serpente. Um mundo sem chocolate não teria a menor graça. Um mundo sem mosquitos, isso sim é uma coisa para se pensar. Mas até conseguirmos isso, a malária, a doença que mais mata no mundo, é ainda combatida pela medicina com a casca da árvore de quinino. Da aspirina até as mais recentes drogas para o câncer, a cura dos nossos males pode ser encontrada nas árvores. Só o fato de olhar para as árvores pode fazer com que nos sintamos melhor. Pesquisas mostram que pacientes que podem avistar árvores de seus leitos no hospital recuperam a saúde um dia antes do que aqueles que nunca tiveram essa vista. A madeira é um dos recursos naturais mais antigos e mais confiáveis. Nós a usamos do berço até o túmulo. Quando queremos criar raízes, estamos dispostos a construir com madeira, tanto por fora quanto por dentro. Através da história, quando os seres humanos se sentiram sem raízes, voltaram-se para a madeira. Cerca de 4.000 árvores adultas eram necessárias para construir um navio de guerra do século XVIII. Os ingleses logo ficaram sem madeira para construir seus navios. As colônias americanas compensaram a escassez até 1776, quando o suprimento de repente parou. As pessoas até tentaram usar árvores para voar. Desde os irmãos Wright, Santos Dumont, algumas tentativas foram bem-sucedidas. Sem madeira, o mundo seria realmente um lugar muito quieto. Na Guatemala, somente a madeira de árvores fêmeas é usada para fazer a marimba. Dizem que seu som é o lamento da árvore pelo seu amor perdido, que ainda se encontra na floresta. No Zaire, os rituais solenes pedem a cooperação do espírito da madeira e do mundo. Quando o espírito do tambor está satisfeito, os dançarinos entram em transe com a música. Do lápis à borracha para apagar, do papel aos pneus, as árvores proporcionam grande quantidade de mercadorias, num suprimento aparentemente inesgotável. Desde 1917, a população da Terra quadruplicou e o uso do papel no mundo inteiro aumentou 17 vezes. Mesmo uma árvore tem dificuldade em sobreviver com tanta popularidade.
Mas com certeza, em meio a todos os itens materiais que as árvores nos fornecem, nada nos dá mais prazer do que a mais simples de suas dádivas: a beleza. Um fazendeiro escocês até plantou sua floresta em forma de coração. Deveríamos amar as árvores, uma vez que elas enchem nossos pulmões. Um carvalho adulto fornece o suprimento anual de oxigênio para 8 pessoas, ou para uma família completa de coelhos. E toda árvore é uma fábrica de oxigênio. As árvores, ao contrário dos animais, podem produzir seu próprio alimento, crescer a partir unicamente da luz do sol e do dióxido de carbono. Os açúcares produzidos nas folhas tomam elevadores internos para descer até a fábrica que fica no tronco. No fundo do porão, a água e os minerais são sugados pelas raízes, um labirinto de canudinhos que procuram alcançar qualquer fonte de água. Água, litros de água, sobem para as folhas que inspiram e exalam oxigênio, o elemento de que nossa vida depende. Mas para a árvore, ele é apenas um subproduto. A árvore precisa dos açúcares que alimentam sua contínua expansão, o edifício de madeira que cresce do lado de fora da fábrica que está no chão. Ali, novas células se endurecem, como uma mistura de cimento, e se transformam em madeira maciça. À medida que a árvore cresce, ela também fica mais gorda, como um homem que fosse colocando um casaco sobre outro. Muitas árvores acrescentam um novo casaco todos os anos. Bons tempos aparecem como círculos mais largos. As faixas entre os círculos se formam durante o inverno, quando o crescimento virtualmente para. Muitas árvores tropicais crescem todos os anos e não têm círculos. Os eucaliptos acrescentam um círculo grosso todos os anos. Já o círculo do Huon é o menor de todos. Enquanto os seres humanos sobrevivem a revoluções e guerras, modas e tendências, uma árvore se contenta em adicionar círculos. Os milhões de seres que dela se alimentam, as doenças e a força dos ventos causam um estresse constante e só as fortes conseguem aguentar. Quando as árvores estão ameaçadas, elas fazem movimentos estratégicos e desenvolvem defesas. A acácia africana está pronta para se defender. Seus espinhos são um dispositivo anti-girafa. Mas as girafas também podem se adaptar. Elas desenvolveram lábios grossos e flexíveis e aprenderam a enrolar sua incrível língua azul entre os espinhos para poder se alimentar. A acácia aumenta as defesas. Ela pode injetar veneno em suas folhas. E ainda tem mais. A árvore solta um gás para avisar suas vizinhas a soltar o veneno delas. E se um predador estiver à espreita, quem disse que as árvores não sabem falar? Entretanto, as árvores não podem andar, muito menos correr. Seus poderes não podem rivalizar com a fúria do fogo. Quando os incêndios devastam as florestas, o prejuízo parece terrível. Mas algumas vezes, o aparente desastre pode ser um fogo benéfico. Depois que as chamas passam, as espécies adaptadas ao fogo despertam para a vida. As vagens, cheias de sementes e sensíveis ao calor, se abrem e surgem novos brotos. Mesmo mortas, as árvores têm o poder de preparar tudo para a próxima geração. Quando chegar a hora, uma árvore não medirá esforços para seduzir. Perfumes, cores vivas e muitas flores. O Cortez Amarillion da América do Sul é, de certa forma, um sedutor tímido. Ele só dá flores um dia por ano e sempre na hora do chá. Toda árvore é um sedutor com uma missão.
O pólen tem que ser transportado, geralmente, de uma haste masculina para uma flor feminina, de maneira que uma nova geração possa começar. Os grãos de pólen aderem aos pássaros, abelhas e morcegos, que nunca sabem o que estão carregando. Evidentemente, existem algumas árvores que recorrem a atrativos mais sutis. Não é preciso se enfeitar se a única ajuda de que se precisa provém do vento. Nesse caso, menos colorido será suficiente. Depois da sedução, a semente toma forma. Mas elas não ficam perto por muito tempo. As árvores desenvolveram inúmeras estratégias para assegurar que a próxima geração tenha seu próprio lugar. Elas viajam pelo ar ou pelo mar, com a ajuda de um correio de longa distância. Os peixes comem as sementes da figueira e os depositam em praias distantes. Outro correio é o aguti, um grande colecionador de nozes. O problema é que ele tem uma memória terrível. Muitas vezes ele esquece os lugares onde guardou seu pacote de castanhas do Pará e elas começam a crescer onde ele as deixou. As árvores são tão bem-sucedidas em seus esquemas reprodutivos que muitas vezes são associadas com a fertilidade humana. Em algumas partes da Índia, o fruto do coqueiro é guardado em santuários e dado pelos sacerdotes às mulheres que desejam ter filhos. Existem também rituais para desencorajar a reprodução. Freiras cristãs costumavam beber uma infusão de folhas da árvore da castidade para acalmar emoções profanas. Não há barreiras para a fertilidade de uma árvore sadia, e não existe reprodutor mais potente do que o carvalho. As flores da primavera se transformam em bolotas no outono, mas raramente antes que o carvalho atinja 50 anos de idade. Então 50.000 bolotas dispostas a se reproduzir caem da árvore. Mas o que acontece depois é um gigantesco jogo de azar. Cada bolota precisa primeiro sobreviver, enterrada nas folhas caídas da árvore durante todo o inverno. Mesmo quando chega a primavera, ela tem que enfrentar terríveis adversidades. A bolota, não querendo a atenção da árvore-mãe, se quiser sobreviver, irá para longe. Seu único objetivo, como todas as outras bolotas, é sobreviver. Entre tantas bolotas, apenas algumas poderão se desenvolver, alimentar a plantinha que dela brota e cresce. Com a força herdada de seus ancestrais, se tiver sorte, uma planta atingirá a maturidade em todo o seu esplendor. As árvores já trazem o poder de serem bem-sucedidas, mas nem mesmo suas defesas conseguem resistir a isso. Com tudo que sabemos sobre as árvores, o desmatamento está sendo reconsiderado no mundo inteiro. Porque o oxigênio fornecido pelas árvores é apenas uma parte de sua riqueza. Elas também funcionam como um banco, armazenando alguns dos resíduos produzidos por nossa civilização moderna. Mesmo um pequeno bosque é capaz de absorver grande parte do dióxido de carbono produzido por uma central elétrica movida por combustível fóssil. Seja quando cresce numa floresta protegida ou quando está sozinha numa cidade, uma árvore consegue produzir a energia de que necessita para as suas atividades. Em sua fábrica escondida no fundo da terra, ela obtém excelentes resultados com tão pouco material. Uma árvore pode fazer muitas coisas durante sua vida. Ela será poderosa, produtiva e estará sempre em plena atividade. A única coisa que ela não vai fazer é ficar parada.